E aí, galera, é o seguinte, hoje, né, como vocês sabem, é a nossa prova, né? Vai ser hoje à tarde, às 2 da tarde. Então, essa aula agora de manhã vai ser para a gente fazer uma revisão. Só que, o que é que eu quero dizer quando eu falo revisão? Eu não vou aqui dar as aulas novamente, né? A aula já foi dada, tem vídeo lá no YouTube, no Google Sala de Aula, com a aula completa, né? Com os slides, com os assuntos discutidos de forma bem detalhada. O que a gente vai fazer aqui é só trazer para vocês alguns tópicos, relembrar alguns tópicos dos conteúdos da prova, que eu acho que vão ser importantes para vocês se dedicarem quando forem estudar para essa prova, né? Se bem que eu espero que vocês já tenham estudado, né? Porque a prova é hoje. A nossa prova é às 2 da tarde, né? Como agora são 7, se vocês estão assistindo esta aula no horário correto. Então dá tempo ainda, tá? Se você parar agora de manhã para dar uma estudada, vai ser tranquilo, certo? Então eu recomendo que vocês vejam esta aula de revisão, certo? Para dar uma relembrada nos tópicos principais, mas eu vou deixar, já aqui para facilitar a vida de vocês, aqui embaixo, os links para as aulas completas desses conteúdos. Ou eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, ou eu vou tentar deixar nos cards, se eu conseguir colocar os cards nesse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. O que é que a gente vai revisar hoje? Reprodução de plantas e reprodução de animais. Já faz um tempo que a gente viu esses conteúdos. Lembre-se que são muitas informações, né? São muitos nomes, muitas estruturas. Eu espero que vocês já tenham dado uma estudada nesse final de semana. E vamos dar uma relembrada agora nos tópicos principais. Desculpa, bati na câmera. Então, olha só. Começando sobre reprodução. Vamos falar sobre reprodução no geral, né? Primeiro, qual é o objetivo da reprodução? O objetivo da reprodução é fazer com que uma determinada espécie se perpetue. É você dar continuidade àquela espécie, né? Lembrando que a reprodução ela não é algo obrigatório para que um indivíduo sobreviva. Tipo, você, para sobreviver, você não precisa reproduzir. Porém, a reprodução é importante para manter aquela espécie no planeta. Porque se aquela espécie parar de se reproduzir, ela pode entrar em extinção, ela pode desaparecer do planeta. Então, a reprodução vai ser importante para gerar descendentes, para fazer a manutenção das espécies, né? E é interessante lembrar que, tipo assim, a reprodução é importante não só para deixar descendentes, né? Mas esses descendentes, eles têm que ser férteis, eles também precisam apresentar a capacidade de se reproduzir para aí sim dar continuidade àquela determinada espécie, né? O que é que acontece, né? A gente viu a reprodução de dois grandes grupos, que são as plantas e os animais. Então, falando primeiramente sobre a reprodução das plantas, né? A gente lembra que a gente tem 4 grandes grupos de plantas: as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, certo? Então vamos falar rapidamente sobre a reprodução de cada um desses 4 grupos de plantas. Primeiro, as briófitas, né? Lembrando que quem são as briófitas? As briófitas são aqueles musgozinhos que às vezes crescem na parede, crescem no muro, crescem no tronco de árvore, que parece um tapetezinho. São as plantas mais primitivas, minúsculazinhas, tão pequenas e tão primitivas, que não tem raiz verdadeiro, não tem caule verdadeiro, não tem folha verdadeira, né? Lembra aqui, qual a função de uma raiz numa planta, né? É fixar aquela planta no solo, mas principalmente absorver água e nutrientes. Mas se a briófita ela não tem raiz, como é que ela vai absorver água e nutrientes? Por toda a superfície do corpo dela. Mas é justamente este fato que faz com que ela seja muito pequena e com que ela esteja limitada a ambientes úmidos, né? Ela precisa de umidade para poder se desenvolver. E principalmente também porque a reprodução de briófitas é totalmente dependente de água, né? E lembra que nas briófitas você tem alternância de gerações. Então você tem uma geração de gametófitos e uma geração de esporófitos. Fica sempre alternando, né? Lembrando que gametófito é aquela planta que produz gametas e esporófito é a planta que produz esporos. E o que isso quer dizer? Tem lá 2 gametófitos, cai água,
né? Então o gameta masculino sai nadando até o feminino, fecunda e gera uma plantinha nova. Só que esta planta que foi gerada novinha aí, dessa fecundação, ela é um gametófito? Não, ela é um esporófito. E no caso de briófitas, o esporófito ele cresce em cima do gametófito feminino. Lembra disso, né? Se não lembrar, vai lá na aula completa e vê com detalhes. Então, o esporófito ele cresce em cima do gametófito feminino e ele é dependente nutricionalmente desse gametófito, né? É o gametófito feminino que fica passando o alimento para o esporófito. E como o nome sugere, o esporófito produz esporos. E quando ele atinge a maturidade, os esporos são produzidos e são lançados no ambiente, esse esporófito murcha e cai e morre, né? E só quem permanece ali é o gametófito. Por isso que a gente diz que o gametófito é a geração duradoura em briófitas. Isto é informação importante, guardem isso daí. Em briófitas, a geração duradoura é o gametófito, tá bom? E só relembrando também, né, que os gametas que são produzidos pelo gametófito são o anterozoide e a oosfera. O anterozoide é o masculino, que tem um flagelozinho que vai fazer ele nadar, né? E a osfera é o feminino, certo? Então, do encontro do anterozoide e da osfera, nasce um indivíduo novo, que no caso vai ser o esporófito. E o esporófito lança esporos e cada esporo vai originar um gametófito novo e assim fica. Uma geração de gametófito gera uma geração de esporófito, uma geração de esporófito gera uma de gametófito e essas gerações vão se alternando e por isso que a gente diz que eles têm alternância de gerações, tá? Beleza até aí, né? Lembrando, a produção de briófitas totalmente dependente de água. Geração duradoura, esporófito. Desculpa, esporófito não, gametófito, tá? E aí a gente entra em pteridófitas. E pteridófitas já são plantas mais complexas, elas já têm raiz, caule e folha, né? E principalmente elas são plantas vasculares. Elas têm estruturas dentro dela que permitem com que a água e nutrientes sejam transportados por distâncias maiores. E por isso elas atingem um porte, um tamanho maior do que as briófitas, certo? Porém, ainda assim, as pteridófitas dependem totalmente da água para a reprodução. Então, tanto briófita como pteridófita dependem de água para a reprodução, né? E estão aí, então, limitadas a ambientes mais úmidos. Vai ser difícil essas plantas crescerem em ambientes secos, porque se não tem água, não tem reprodução e ela desaparece ali, né? Ela não gera descendentes. Então, o que acontece? Da mesma forma que acontece em briófitas, também acontece em pteridófitas. Acontece alternância de gerações. Uma geração de gametófito, dando origem à geração de esporófito a gametófito e assim sucessivamente. E também você vai ter gametas, um heterozoide que nada tem contra a osfera. Qual é a grande diferença entre a reprodução de pteridófitas e briófitas? É a geração duradoura. A geração duradoura em pteridófitas é o esporófito, né? Então, o gametófito, quando ele é gerado, ele tem um tempo de vida muito curto. Então, quando cai água em cima dele e o anterozoide vai nadando até a osfera e fecunda e vai gerar o esporófito cresce e meio que engole o gametófito, certo? Então, o gametófito desaparece e sobra só o esporófito que fica ali o tempo inteiro. Para quem não está ligado em pteridófita é a samambaia, por exemplo. Então, quando você vê aquela samambaia enorme no jardim da sua mãe, da sua avó, numa loja, aquela planta que você está vendo é o esporófito. Porque o gametófito tem um tempo de vida muito curto, então ele desaparece depois de um tempo. E o que cresce, se desenvolve e fica no ambiente por anos e anos, se você cuidar, é o esporófito. Então, geração duradoura de pteridófitas é o esporófito. Beleza? E aí, galera, a gente tem o próximo grupo, que são as gimnospermas. Gimnospermas, a grande diferença dela para as demais é que a gimnosperma ela produz sementes. E além disso, além de produzir sementes, elas também têm uma novidade aí na reprodução. Primeira coisa, elas não são dependentes de água para a reprodução
E a grande parte disso é por causa da capacidade que elas têm de produzir grão de pólen, né? A partir de gimnosperma, você já tem o processo de polinização. Então, é o grão de pólen que vai carregar o material genético de uma planta para outra, né? E aí vai acontecer a fecundação e vai gerar plantinhas, não, vai gerar sementes, né? Lembrando que a semente nada mais é do que uma proteção para o embrião da planta que está lá dentro da semente, né? Se a semente cai num solo fértil, essa semente vai germinar e gerar uma planta nova, né? Então, a primeira coisa diferencial que você tem aí em gimnospermas é a capacidade de produzir sementes, né? E também a capacidade de polinizar. A reprodução acontece por polinização. Então, o grão de pólen vai lá e poliniza a outra planta, certo? Só que esta polinização, esse processo onde o grão de pólen sai de uma planta para encontrar o óvulo na outra planta, em gimnospermas acontece pelo vento, tá? Lembra que gimnosperma, apesar de ter semente, ela não tem flor e não tem fruto. No lugar da flor, ela tem um cone. Lembra disso, né? Se não lembrar, vai lá na aula completa, né? Ela tem um cone. E depois que o cone é fecundado e que gera sementes, aquele cone não se transforma num fruto. Ele se transforma num pinhão ou numa pinha, né? Que seria o equivalente ao fruto em gimnospermas. Mas fique gravado isso, gimnospermas não depende de água para a reprodução, porque ela tem o que? Grão de pólen. Então ela faz o processo de polinização. Depois que acontece polinização, há a produção de sementes, né? E as sementes vão guardar o embriãozinho ali dentro e só vai germinar quando o ambiente for favorável para a germinação dela. Beleza? E aí, galera, vocês têm o quarto grupo, que são as angiospermas, tá? E angiospermas vão ser aquelas plantas que apresentam flor e fruto, certo? Vai ser o grande diferencial delas. Por quê? Assim como as gimnospermas, as angiospermas, elas também produzem grão de pólen, também fazem o processo de polinização e também produzem sementes. A grande diferença é que elas apresentam flor e fruto. E a função da flor é o quê? É proteger as estruturas que produzem grão de pólen e que produzem óvulos e também chamar a atenção dos agentes polinizadores. Porque lembra que eu acabei de dizer que lá nas gimnospermas a polinização é feita pelo vento, né? É o vento que carrega o grão de pólen. Em angiospermas, o vento pode carregar? Até pode, mas existem outros fatores, que são os animais polinizadores. Então, existem animais que vão ser atraídos por essas flores vistosas, as flores chamativas, e quando eles vão lá, chegam na flor, geralmente essa planta ela produz néctar, né, como recompensa para esse animal. Então, a borboleta, a abelha, o morcego, o pássaro chega lá procurando néctar, né, que é docinho, é bom para ele se alimentar. E quando ele chega lá, ele acaba se lambuzando inteiro de grão de pólen também. Então, quando ele vai em outra flor atrás de mais néctar, ele acaba levando pólen de uma planta para outra, de uma flor para outra, e ajudando na reprodução dessas plantas, tá? Lembra que a gente discutiu também na aula de reprodução de angiospermas, né? Que as abelhas elas têm um papel muito importante nesse sucesso da reprodução das angiospermas. E a gente até discutiu sobre a importância que as abelhas têm, né, e o fato de que os agrotóxicos que são utilizados nas plantações acabam matando sem querer também as abelhas. E isso é um grande problema para a gente, porque sem abelha não tem planta. Porque quem é que vai fazer a polinização das plantas, né? Então lembra que a gente discutiu isso em sala de aula também, né? Então, quais são os animais que podem agir como polinizadores? Primeiro, as abelhas, né? As aves, os pássaros no geral, eles podem, principalmente beija-flor. Beija-flor é um grande polinizador. Morcegos também. O vento também pode atuar como agente polinizador. E borboletas e mariposas, tá? Geralmente esses animais são os animais que servem de agentes polinizadores para essas plantas, tá bom? Então, se liga nisso aí. Angiospermas,
também têm grão de pólen, também produzem sementes, porém tem um grande diferencial que é flor e fruto, né? A flor para chamar a atenção do polinizador e proteger essas estruturas reprodutivas, e tem o fruto, que serve para quê? Para ajudar na dispersão das sementes, né? Porque o fruto ele vai chamar a atenção também de animais, os animais vão comer esses frutos, mas vão deixar a semente. As sementes vão ser jogadas, espalhadas por vários lugares e vai ajudar a espalhar essas plantas por aí. Beleza até aí, galera? Espero que sim, tá? Se tiverem dúvidas, perguntem aí no WhatsApp, né, durante agora esse período da manhã e revejam as aulas, tá certo? E aí a gente tem o segundo tópico para revisar, que é a reprodução de animais, tá bom? Então, quando a gente está falando de reprodução de animais, né, em animais você tem os dois tipos de reprodução principal acontecendo. A reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Lembrando que na reprodução assexuada não há troca de materiais genéticos. Então, geralmente, você não tem gametas envolvidos. Você não tem espermatozoide e óvulo atuando aí, né? Existem outras formas de reprodução quando a gente está falando de reprodução assexuada. E você tem a reprodução sexuada, que é quando há a troca de material genético. E geralmente esse material genético é trocado, né? Quando há o encontro de gametas, quando o espermatozoide encontra o óvulo, tá bom? Então, tipos de reprodução assexuada que a gente discutiu em aula. Primeiro foi o brotamento. E a gente viu que isso às vezes acontece em algumas esponjas, né, em alguns quinidários, algumas águas vivas. Que literalmente aparece um broto na lateral do corpo do animal, esse broto se descola, cai ali num ambiente favorável e acaba se desenvolvendo num indivíduo novo. E outro tipo de reprodução assexuada que a gente viu foi a fragmentação. Lembra que eu até mostrei um vídeo para vocês de um vermezinho, né? Que ele tem a capacidade de se regenerar. Que se você cortar ele, se você fragmentar o corpo dele, cada pedacinho vai originar um indivíduo, vai se regenerar e gerar um indivíduo novo, né? Eu falei também que isso acontece com estrelas do mar. Se você pegar uma estrela do mar, parte ela no meio e joga de volta na água, cada pedaço desse vai se regenerar e gerar uma estrela do mar nova. Então você está gerando mais indivíduos, então é um tipo de reprodução, né? Neste caso, reprodução assexuada, porque não há troca de material genético. E de que tipo? Do tipo fragmentação. Tá? Voltem lá na aula principal, né, no vídeo, e vejam no final da aula, quando eu falei a reprodução de animais, que tem um videozinho lá mostrando o verme se regenerando, tá bom? E aí, a gente falou bem detalhadamente sobre reprodução sexuada também, que é quando há troca de material genético, quando você tem um espermatozoide encontrando o óvulo, né? Dois gametas se encontrando. Então, o que é que acontece? Quando acontece a fecundação, né, o encontro desses gametas, você forma uma única célula, que a gente chama de zigoto. E esse zigoto, né, ele começa a se multiplicar, forma um bolinho de células. Essas células vão se diferenciando e vão dar origem a um animal completo, né? E isso serve desde quinidários, desde as esponjas, desde os poríferos até a gente, até o ser humano, né? Geralmente tem o encontro de gametas e o desenvolvimento do embrião, né? E o que é que acontece? Dependendo de como este embrião se desenvolve, a gente pode classificar os animais de formas diferentes, né? A gente tem a classificação dos animais em ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. E qual a diferença deles aí? Os animais ovíparos têm todo o seu desenvolvimento dentro de um ovo, e este ovo, todo esse desenvolvimento acontece fora do corpo da mãe, tá? Então a fêmea coloca os ovos, dentro daquele ovo o embrião vai se desenvolver e depois o ovo choca e o bichinho sai, né? E dentro ainda destes animais ovíparos, você tem dois tipos de fecundação, né? Lembrando que fecundação é o encontro dos gametas. Então, dentro de animais ovíparos, você tem a fecundação externa e a fecundação interna.
E como o nome já sugere, a fecundação externa acontece fora do corpo da fêmea e a fecundação interna acontece dentro do corpo da fêmea. Um exemplo de um animal ovíparo que tem fecundação externa é o sapo. Lembra que eu mostrei também vídeo disso para vocês, dos sapinhos lá se reproduzindo, né? Que a fêmea coloca os óvulos na água e o macho lança os espermatozoides na água. Então, o encontro desses gametas não acontece dentro do corpo da fêmea, acontece fora, acontece na água, né? E os ovinhos vão se desenvolver ali fora do corpo da mãe, né? Por isso que eles são ovíparos. E um exemplo de fecundação interna em ovíparos é o dos répteis e das aves, por exemplo, né? Tartarugas, por exemplo, elas cruzam, o macho coloca os espermatozoides dentro do corpo da fêmea e aí vai fecundar, forma os ovinhos e a fêmea coloca os ovos, põe os ovos, né, num ninho e lá os ovos vão se chocar sozinhos, né? A mesma coisa as aves. Os pássaros vão cruzar, o macho vai colocar o espermatozoide dentro do corpo da fêmea, vai fecundar, vai formar esses ovos, a fêmea vai colocar os ovos no ninho e a diferença aqui é que a fêmea vai chocar esses ovos, né? Vai ficar lá até os ovos se chocarem. Mas o ovo está fora do corpo da fêmea, tá? E isso caracteriza o animal ovíparo. E aí você tem os animais ovovivíparos, que eles também produzem um ovo, só que todo o desenvolvimento do animal dentro do ovo vai ser dentro do corpo da mãe. Então esse ovo meio que se choca dentro do corpo da mãe mesmo. Um exemplo de animal que faz isso são os tubarões. Tubarões são animais ovovivíparos. Então tem a fecundação, gera um ovo, só que o tubarão ele não põe ovos, né? O ovo é formado, mas fica dentro do corpo da fêmea. E lá mesmo vai se desenvolver, vai chocar e o tubarãozinho já sai de dentro do corpo da mãe prontinho, né? Mas teve um ovo ali dentro. Outro animal que também faz isso são algumas serpentes. Alguns tipos de serpente também fazem fecundação e geram ovo, mas ela não põe os ovos. O ovo fica dentro do corpo dela, tá? Algumas serpentes fazem isso, tá bom? E aí você tem os animais vivíparos, que é o nosso caso. Por exemplo, os mamíferos acontece esse tipo de desenvolvimento embrionário em mamíferos, que é quando todo o desenvolvimento do embrião acontece dentro do corpo da mãe. E aí, geralmente, né, você tem, no nosso caso, os primatas, por exemplo, são animais placentários. Então, você tem ali a placenta que leva nutrientes e oxigênio do corpo da mãe para o bebê, vai nutrir aquele bebê até ele se formar, até ele estar completo para poder nascer, né? Então, ovíparos põem ovos e o desenvolvimento do animal acontece fora do corpo da mãe. Ovovivíparos também produzem ovos, mas os ovos não são colocados para fora do corpo da mãe, fica ali dentro e choca dentro do corpo da mãe mesmo. E os animais vivíparos, que o desenvolvimento vai acontecer todo dentro do corpo da mãe, tá certo? Sem a produção de um ovo, tá? Geralmente você tem uma bolsa amniótica, uma placenta e o bebezinho fica ali dentro do corpo da mãe, tá bom? Então, galerinha, esses foram os tópicos principais que eu queria que vocês prestassem atenção na hora de revisar para a prova. Reassistam as aulas, certo? Se vocês tiverem dúvidas ainda. E eu vou estar disponível até 10 da manhã lá no WhatsApp para tirar dúvidas de vocês. Então, podem perguntar no grupo ou perguntar no privado que eu respondo para vocês e tiro as dúvidas de vocês. Porque lembrando que durante a prova eu não vou tirar dúvida de ninguém, tá? A interpretação das questões faz parte da avaliação. Então, não adianta perguntar, professor, respondi certo? Não sei, tá? Você vai descobrir depois. Um alerta que eu quero fazer, tá? Lá na postagem que vai ter vocês vão receber a notificação da postagem do Google Sala de Aula, mas fiquem preparados que de 2 horas é o horário programado para essa postagem cair lá no Google Sala de Aula. E vocês vão ver que eu deixei instruções, certo? Então leiam as instruções da prova antes de iniciar esta prova. Ok, pessoas? Então, dúvidas, perguntem lá no WhatsApp, reassistam as aulas
Boa sorte, faça uma boa prova e a gente se vê semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.